Boa noite, irmãos. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi um final de semana bom, né? Que diz, acharam um tempinho para Deus, né? Buscaram a presença de Deus, né? E pediram a bênção, né? E que diz, oraram pelo Brasil, pelo mundo, né? Para melhorar a situação, né? Que só Deus pode nos tirar dessa situação, né? E vamos com a palavra de hoje, né? E a palavra de hoje vai ser sobre Isaac na terra dos filisteus. Na terra dos filisteus. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Essa história aqui é na, 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 na descendência de Isaac, né? No tempo de Isaac, né? Diz que a terra de Isaac estava passando fome, né? E daí Isaac pegou e foi à terra dos filisteus, né? Para conversar, para ver o que podia fazer, né? Porque a minha terra dele estava com fome, né? Então ele foi dar um jeito, né? E nisso, quando ele estava se arrumando, Deus apareceu para ele, né? Deus apareceu para ele, né? Daí Deus disse, né? Não desça para o Egito, fica na terra que eu te mostrar, e ali eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, e serão benditas todas as nações, todas as nações, por causa de Abraão, que obedeceu a minha voz e guardou meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e minhas leis, né? E aí, por causa disso, as tuas descendências serão abençoadas. E eu multiplicarei a tua descendência igual às estrelas do céu. Mas isso eu só vou fazer se você ficar na terra que eu te mostrar, né? A terra que eu te mostrar, ali eu serei contigo. Deus falou para Isaac, né? Então Isaac pegou e ficou ali em Gerar, né? Daí os homens ali de Gerar viram, né, Isaac ali, já estava um tempo ali, e daí chegaram a conversar com Isaac, né, e daí Isaac ficou com medo dos homens por causa de sua mulher, né, e os homens perguntaram, quem é essa mulher? Daí Isaac falou, é minha irmã. Daí o Isaac ficou por ali, né, habitou um tempo, né, mas Isaac falou que a Rebeca era a irmã dele por medo de morrer, né? Porque ele achava que os homens iam matar ele, né? Iam destruir ele, né? Mas daí ele falou que Rebeca era a irmã dele, né? E por causa disso, daí eles pouparam Isaac, né? Por causa que Rebeca era muito formosa, né, bonita, né, por ser jovem, né, e daí Isaac ficou ali habitando em Gerar, né, mas um certo dia o rei dos filisteus, né, Abimeleque, viu Isaac, que diz, acariciando, brincando com sua mulher, né? E daí o rei Abimeleque chamou Isaac, né? Falou, Isaac, vem aqui, vamos conversar. Daí Isaac foi conversar com o rei Abimeleque, né? Daí o rei Abimeleque falou para Isaac, tá, tá óbvio que ela é tua mulher, não é tua irmã. Por que trouxe tamanha maldição sobre nós, né? Porque não falou que ela era sua irmã, né? Facilmente um morador daqui poderia ter abusado ou deitado com tua mulher, e você traria grande delito sobre nós, né? Grande maldição sobre nós, né? Igual no tempo de Abraão, né? Que aconteceu, né?
E daí eles tinham muito medo, né? Porque ali os filisteus, eles eram tementes a Deus, né? E que diz daí o rei Abimeleque falou, né, para todos ali, né? Neste homem e nesta mulher ninguém mexe, ninguém encosta, porque se alguém mexer, encostar neles, certamente será morto, né? Então, daí Isaac e Rebeca habitaram ali na terra, né? E naquele ano eles pegaram e semearam, né? Semearam sementes ali, né? E no mesmo ano que semearam, eles escolheram 100 por um, né? Porque Deus estava com eles, né? Eles habitaram ali, Deus falou, então Deus estava com eles e eles prosperaram ali, né? E já colheram 100 por um, né? A colheita deles foi grande, né? E com isso a colheita eles foram enriquecendo com o tempo, né? E daí que diz Isaac conseguiu ovelhas, bois, servos, servas e muitas riquezas ali, né? Que a um ponto que o rei Abimeleque chamou a Isaac, né? Chamou Isaac e disse, né? Isaac, aparta-te de nós, porque você já está até mais grande, mais poderoso do que nós, né? Então aparta-te de nós, né? Para não dar conflito, né? Não vamos para não dar conflito, né? Daí Isaac foi habitar no Vale de Gerar, né? E naquele tempo, depois da morte de Abraão, né? Os poços que os servos de Abraão os servos de Abimeleque tinham entulhado tudo, né? Tinham jogado terra e trancado tudo ali, né? E daí Isaac já estava rico, estava poderoso já, e ele foi ali no Vale de Gerar, e ali ele começou de volta com seus servos, pediu para abrir os poços de volta, né? Fazer novos poços, né? Ali no Vale de Gerar. E nisso, cavando os poços, e os servos de Isaac encontraram água viva, né? Encontraram uma água nascente ali, né? E diz que nisso os pastores de Gerar vieram aos servos de Isaac e deram contenda, deram intriga, deram confusão ali, sabe? Deram briga por causa disso. Daí Isaac perdeu o poço ali para Gerar, né? E por isso Isaac deu o nome desse poço de Ezeque, porque ali houve contenda, né? E daí como Isaac é um homem que diz que não desiste, né? Ele foi e abriu o segundo poço, né? Abriu o segundo poço ali no vale ali, e de novo deu contenda, né? Deu contenda e os homens os pastores de Gerar ali ficaram com o poço de novo, né? Daí Isaac deu o nome de Sitina, né? Porque ali houve contenda também, né? Mas Isaac, como era Isaac, como era filho de Abraão, servo de Deus, né? Ele foi de novo, né? E ali no terceiro poço não houve contendas, né? Daí ali ele deu o nome de Reobote. Ali Deus alargou, né, o poço para ele ali, né? Ali ele pôde habitar, né? E que diz dali ele subiu para Berseba, né? Berseba. E que diz ali ele ficou muito feliz, né? E naquele mesmo dia Deus apareceu para ele, né? No mesmo dia, né? E disse Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus do teu pai, não temas, né? Porque eu multiplicarei a tua descendência igual às estrelas do céu, e igual às estrelas do céu, e serão abençoadas todas as gerações por causa de Abraão, né? Que Abraão obedeceu todas as leis, né? E daí Isaac, que diz, levantou um altar para Deus ali, levantou um altar para Deus, invocou o nome e armou a sua barraca ali, né? E ali ele cavou o poço, né? E ali ele habitou, né? E que diz, essa foi a história de Isaac, né? Isaac na terra dos filisteus, né? Você vê, né? Que história, né? Isaac saiu de sua terra, né? Canaã, né? E foi, né? Para a terra dos filisteus, né?
para ver se conseguia alimento ali, porque a terra dele estava passando fome, né? E depois daí Deus apareceu, né? E falou para ele não descer para o Egito, né? Porque se ele não conseguisse, né, com os filisteus, provavelmente ele ia descer para o Egito, né? Mas daí, como Deus falou para ele não descer para o Egito, ele pegou e ficou na terra dos filisteus em Gerar, né? E habitou ali, né? E ali Deus prosperou ele, né? Porque ele foi obediente, né? Ele obedeceu a palavra de Deus, igual seu pai, né? Que diz Deus, né? Falou para Isaac: eu abençoarei a tua nação graças a teu pai que obedeceu todos os meus mandados, meus preceitos e meus estatutos e minhas leis, né? E que diz Isaac ficou rico por causa que seu pai foi obediente, né? Isaac continuou a obediência, né? De geração em geração, né? Que diz a obediência é tudo que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos obedientes, né? Que nós obedecemos os seus mandamentos, seus estatutos, né? E que nós obedeça a sua voz, né? Porque Deus conversa com nós, né? Conversa com nós pessoalmente, né? E cabe a nós obedecermos, né? As tribulações são grandes, os desertos são grandes, mas nós devemos sempre obedecer à voz de Deus, né? Obedecendo à voz de Deus, nós seremos prósperos, né? Seremos igual Isaac, né? E reflitam nessa palavra, né? E sempre obedeçam a palavra de Deus, né? E boa noite.